Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa errada. O sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. Só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa errada. O sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. Só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, não sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Fala galera, professor Arnon Arruda aqui, sejam todos vocês bem-vindos demais a essa nossa aula de hoje. Que bom que você está aqui comigo para que juntos a gente vença mais um conteúdo importante na sua jornada de estudos, de preparação, rumo à sua aprovação, que é o que a gente mais quer, tá bom? Como eu gosto de falar no começo das aulas, deixa o telefone de lado aí, se desintoxica um pouquinho das redes e se concentra aqui para que você não perca nada desse conteúdo que a gente preparou com tanto carinho pensando aí nos seus estudos, tá bom? Hoje nós vamos desenrolar os nossos estudos falando sobre a Defensoria Pública, ou seja, é realmente um assunto importante, por isso você não pode vacilar não, tá bom? Então quando eu brinco que é para deixar o telefone de lado, a não ser, é claro, que esteja me assistindo pelo telefone, é porque realmente eu preciso da sua concentração aqui hoje, tá bom? Sobretudo porque vamos falar de alguns princípiozinhos que são um pouquinho abstratos, né, e bem parecidos, então se você não ficar ligado, pode acabar se confundindo aí com coisa que realmente não é difícil, tá? Não é nenhum bicho de sete cabeças. Esse assunto de hoje é aquele assunto para você estudar, fechar o conteúdo, se Deus quiser, não errar na prova, tá bom? Então vamos, que a gente tem muita coisa pra gente trabalhar aqui nessa aula de hoje, fechou? Vamos lá, pessoal. Uma introdução rápida aqui sobre o nosso conteúdo, o que a gente tem para poder falar aqui hoje, tá bom? Então, vamos lá. A Defensoria Pública, gente, a primeira coisa que nos vem à mente, né, é que a Defensoria Pública ela faz a representação judicial de quem não tem condições econômicas, né? Isso tá certo? Tá sim, perfeito. Mas a Defensoria Pública, gente, ultimamente teve um incremento muito grande das suas atribuições. Ou seja, ela saiu de ser uma instituição que apenas representava judicialmente quem era economicamente suficiente para ser realmente uma instituição que agrupa várias atribuições, inclusive relevantíssimas, para o Estado de Direito como um todo, tá? Não que não fosse importante a representação jurídica, né, judicial e extrajudicial de quem não tem condições de contratar um advogado particular, mas a Defensoria Pública saiu de fazer apenas isso para fazer muito mais, e é isso que a gente vai ver aqui hoje. Até mesmo a Constituição, o perfil constitucional da Defensoria Pública, ele é um perfil com muito mais atribuições do que apenas a representação judicial de quem não tenha condições, tá bom? E gravem essa expressão aí, tá? No processo se utiliza muito essa expressão, esse termo, né? Hipossuficiente, sobretudo no contexto econômico, que significa aquele que não tem condições econômicas, normalmente, de arcar com os custos do processo, né? Então, o que a Defensoria faz nesse sentido? Representa aqueles que são economicamente hipossuficientes e que não têm condições de pagar por um advogado particular, tá bom? Outra função relevantíssima que a Defensoria Pública presta é a da curadoria especial. Você já ouviu essa expressão, curador especial? Então, o curador especial é justamente aquele representante que é nomeado a pessoas que estão em uma situação delicada no processo. Por exemplo, aquele réu que é revel, ou seja, não compareceu nos autos para se defender, e foi citado por um tipo de citação que a gente chama de ficta, por exemplo, citado por edital. Ora, por mais que legalmente falando haja uma presunção de que todos nós
acompanhemos os editais aí dos poderes públicos, mas convenhamos, né? A não sei que você esteja ali querendo monitorar o seu nome numa aprovação de concurso, ninguém fica lendo diário oficial não é mesmo? Pois é. Eu tô errado? Sou só eu que não leio? É claro que não, né? Ninguém fica lendo, é chato pra caramba. Pois é. Então, réus, por exemplo, nessa situação, ou envolvendo, por exemplo, menores, quando se tem necessidade de nomear alguém para representá-los, quem exerce essa função? A Defensoria Pública, tá? Que representa ali como curador especial. Indivíduos, por exemplo, que estão presos, né, e não constituem advogados aí em processo, né, no âmbito do processo civil, é claro, eles são nomeados aí curadores especiais, isso que é essa curadoria que normalmente é exercida pela Defensoria Pública, tá? Outro aspecto importante, isso inclusive está previsto na Constituição. A Defensoria Pública tem garantido a ela, vou até aumentar aqui, a autonomia funcional e administrativa, inclusive a iniciativa de sua proposta orçamentária, claro, dentro dos limites estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Olha que coisa! A Defensoria Pública assumiu realmente uma relevância muito grande. Ela tem autonomia funcional, no sentido de ela mesma pode determinar como a própria instituição irá prestar o seu serviço fim, ou seja, essas atribuições que nós veremos de forma mais aprofundada ao longo da aula de hoje. A Defensoria Pública se organiza dessa forma, a Defensoria Pública que se estrutura administrativamente, ela que define a sua estrutura, inclusive a sua proposta de orçamento. Quem que tem iniciativa? Quem que elabora? A própria Defensoria Pública. É claro, tem os limites estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias, é evidente, né? Não pode descumprir as diretrizes, mas assim como outros órgãos públicos. Mas nem todos têm essa autonomia que tem a Defensoria Pública, que, por exemplo, o Ministério Público tem. Mas não é comum de se ver não, tá? De ter aí essa autonomia para que você possa ter a iniciativa de elaborar o seu próprio orçamento, tá bom? Então perceba que a Defensoria Pública assumiu uma relevância muito grande na nossa ordem jurídica, beleza? Vamos lá. Vamos começar falando de uns princípios institucionais aqui da Defensoria, tá? São 3 princípios basicamente: a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional. Talvez o mais legal seja o da independência funcional, né? A gente vai chegar lá. Primeira coisa, a Defensoria, gente, segundo o princípio da unidade, ela é uma só instituição. Ou seja, tecnicamente, não existem defensorias públicas de um modo geral. Mas, professor, tem defensoria pública aí dos estados, do distrito, ou, por exemplo, em várias comarcas, órgãos, cargos, perfeito, tudo bem. Mas todos, na verdade, compõem uma única instituição chamada Defensoria Pública, tá? Consequências práticas disso. Primeiro, quando o defensor atua, gente, quando ele, por exemplo, assina uma petição, representa alguém, quem está atuando não é o seu Zé fulano de tal. Quem está atuando é a própria Defensoria Pública, tá? Ou seja, o Zé fulano de tal, a Mariazinha, eles atuam em nome da instituição, tá bom? Tanto é, gente, que a eventual troca de um defensor no curso de um processo não prejudica quem é assistido, né, que vem de assistência, né, pela Defensoria Pública. Não precisa de uma nova procuração, por exemplo. Por quê? Quem representa o indivíduo é a Defensoria, não é a Joana, o Marcos, o Arnon, o defensor, né? Não que eu seja, tá? Só para fim de exemplo, tá bom? Então, essa é a ideia. Por isso, gente, a atuação da Defensoria Pública, ela é do próprio ente federativo, né? Ou seja, Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais ou da União, e não do defensor X, Y, Z. Beleza? Vamos lá. De acordo com o princípio da indivisibilidade, tá? Os membros da Defensoria são funcionalmente, ou seja, do ponto de vista da sua atuação, intercambiáveis, ou seja, podem ser ali manejados dentro, claro, né, da Defensoria Pública. Ou seja, qualquer defensor pode substituir outro sem quebra da continuidade, o quê? Da atuação. E quais são as consequências disso? Um defensor, gente, pode ser substituído por outro, por exemplo, numa audiência, numa sessão ou num ato específico. Não precisa de nova nomeação, não precisa de mandato. Um ato que foi começado por um defensor pode ser continuado ou concluído por outro, não tem nenhuma nulidade nisso, tá? Isso garante continuidade do serviço, gente, principalmente em situações que ninguém quer, como, por exemplo, trabalhar no plantão, ou férias, remoções e tal. Distinção em relação à unidade, que eu sei que se assemelha muito ao princípio, né? A unidade, a gente apenas diz que a instituição é una. Não existem defensorias, mas há Defensoria Pública, tá? Já a indivisibilidade diz que os seus membros podem se substituir como parte desse todo que é a instituição Defensoria Pública, tá bom? Eu sei, é muito parecido, tá? Mas felizmente, normalmente na prática, questões não costumam cobrar aí distinções específicas, né? Ou aí esmiuçando distinções entre a unidade e a indivisibilidade, não, tá bom? Vamos seguir. E a independência funcional, esse talvez seja o princípio mais interessante, né? Por quê? De acordo com o princípio da independência funcional, o defensor público, no exercício das suas atribuições, ele tem liberdade técnica para atuar de acordo com sua convicção jurídica.
E ele não está subordinado, por exemplo, à sua chefia quanto à atuação fim do defensor. Como assim, gente? Vamos imaginar que o defensor está ali representando um assistido, né? Se, por exemplo, todo advogado é assim, com o defensor também, dentre as diversas estratégias jurídicas que você pode adotar num processo, você elege aquela ou aquelas que você entende que tem maior probabilidade de êxito. É assim. Então vamos imaginar que o defensor público ali num determinado processo adote uma estratégia X. Não pode, por exemplo, o chefe dele, vamos imaginar o defensor público geral, né, que coordena a defensoria pública ou corregedoria, falar, não, nesse caso a melhor estratégia é Y. Eu, como seu chefe, estou mandando, faz isso. Pode? Não. O defensor não é obrigado. Cada defensor tem a independência de atuar no exercício das suas atribuições da forma que ele acha que é mais conveniente ao interesse público. Olha que legal. Então o defensor não precisa e nem deve, né, ser submetido a pressões superiores para alterar o seu entendimento. Olha, nesse caso atue de tal forma, nesse aqui você vai atuar de outra forma. Não, ele tem independência para definir a melhor estratégia de atuação que, segundo a sua convicção, vai melhor atender ao interesse público, tá? Então isso garante autonomia técnica, gente, especialmente em temas sensíveis, como eu trouxe aqui, por exemplo, lidar com questões envolvendo direitos humanos, ações coletivas, né, se tem sobretudo incapazes envolvidos na história. Então por isso, ter essa independência é muito importante para que o defensor realmente atue da forma com que ele realmente acha, com que ele realmente tenha convicção de que no entender dele, ao seu sentir, aquilo é o mais interessante para o interesse público, tá bom? Agora, presta atenção numa coisa. É claro que isso tem limites, como eu trouxe aqui para vocês, né? O defensor não é livre pela independência para descumprir a lei ou atuar abusando de seus poderes, tá? Ele continua sujeito às normas constitucionais, às leis como um todo, ao próprio controle disciplinar, por exemplo, por faltas, né? Evidentemente, tá bom? E claro, deve respeitar, né, princípios como probidade, urbanidade, boa-fé, mas dentro daquilo que é ali o válido dentro de sua atuação, ele é livre para atuar da forma como ele acha melhor, tá bom? Beleza? Vamos lá. Olha que coisa interessante. A Constituição deixa bem claro pra gente que a Defensoria Pública é uma instituição permanente, primeiro, né? Essencial à função jurisdicional do Estado, ou seja, uma função essencial à justiça, e incumbe, né, a Defensoria o quê? Como expressão de instrumento do próprio regime democrático. Olha a importância. Fundamentalmente, cabe a ela orientação jurídica, promoção dos direitos humanos, defesa em todos os graus, ou seja, instâncias, né? Seja a primeira instância até o Supremo Tribunal Federal. Judicial e extrajudicialmente também, defesa dos direitos individuais e coletivos de forma integral e gratuita. Para quem? Para todo mundo? Não, aos necessitados. Resumindo, quem não tenha condições econômicas de contratar um advogado particular, tem a seu dispor a Defensoria Pública, que vai atuar muito mais do que representando ele num determinado processo. Perceba que a Defensoria Pública é o próprio instrumento de promoção do próprio regime democrático, né? E aí a Defensoria Pública deve promover orientação jurídica, promoção dos direitos humanos, defesa dos direitos individuais e coletivos, claro, né? Atuando sempre para quem não tenha condições de arcar com um advogado, tá? Beleza? E lembrando, gente, hipossuficiente aqui não é simplesmente que tem uma remuneração considerada baixa, né, em relação à média da sociedade. Você pode, por exemplo, ter uma remuneração alta, mas comprovar que os seus gastos já extrapolam ali sua capacidade, por exemplo, de custear um advogado, né? Então essa análise da hipossuficiência é feita caso a caso, tá bom? E claro, né, se você está pensando um dia em ser defensor público, você deve ser aprovado no concurso público de provas e títulos, tá bom? Que vai ali garantir que você, de fato, seja o mais preparado, né, a assumir esse cargo dessa instituição tão nobre, né, e tão relevante como é a Defensoria Pública, tá bom? Vamos lá. Voltando aqui para o nosso queridíssimo CPC, o Código de Processo Civil. O artigo 185 segue a mesma linha que a gente viu na Constituição, olha aqui. A Defensoria Pública exercerá orientação jurídica, promoção dos direitos humanos e defesa dos direitos individuais e coletivos de quem? Dos necessitados ou dos economicamente hipossuficientes, para usar uma expressão bonita, tá? Em todos os graus, ou seja, da primeira instância até o STF, de forma integral, ou seja, não há nenhum ato processual que a Defensoria Pública não possa praticar, né? E é sempre o quê? Gratuito, tá? Não se paga absolutamente nenhum centavo para recorrer ao serviço da Defensoria Pública, tá bom? Aspectos importantes. A Defensoria Pública também goza de prazo em dobro. Gente, a gente sabe muito bem, né? Gostaríamos que essa não fosse a realidade, mas a maior parte da população brasileira é economicamente hipossuficiente. Então é claro que a Defensoria Pública tem uma demanda muito grande, né? Quem dera, até como advogado é interessante dizer isso, né? Mas é claro como cidadão, né? Quem dera se todos nós não precisássemos de uma assistência jurídica gratuita, né? Mas o fato é que sim, a Defensoria tem uma grande demanda. Então a própria lei já prevê que a Defensoria também vai ter prazo em dobro para suas manifestações. Então, por exemplo, o CPC diz que o prazo para apresentar a contestação em regra é de 15 dias.
Se você tiver amparado pela Defensoria Pública, qual vai ser o seu prazo? 30 dias. O prazo para interpor um recurso de agravo de instrumento é 15 dias. Se você tiver amparado pela Defensoria Pública, 30 dias, tá bom? Então os prazos são em dobros. Agora, cuidado, assim como a gente já viu no encontro da Advocacia Pública, olha aqui, ó, ressalva-se o prazo que seja específico para a Defensoria Pública. Se a lei estabelecer um prazo específico para a Defensoria Pública, aí o prazo não se conta em dobro, a gente já presume que a lei, na hora de estabelecer esse prazo para a Defensoria, já considerou aí a razoabilidade no que envolve essa questão da estipulação do prazo, tá bom? Então, a regra geral é que os prazos para a Defensoria são em dobro, ressalvados os prazos específicos, né, já próprios da Defensoria Pública, tá bom? Assim como ocorre lá com a Advocacia Pública, aqui na Defensoria Pública também o defensor tem direito à intimação pessoal. Ele não precisa ficar monitorando ali o diário oficial igual um louco, né, como nós advogados particulares fazemos, para então monitorar suas intimações, tá bom? Agora, olha que interessante. Esse benefício aqui da contagem do prazo em dobro, ele também se aplica a quem? Aos escritórios de prática jurídica das faculdades de direito. Já viu por aí os famosos NPJs, né, Núcleo de Prática Jurídica, ou outras faculdades chamam de SAJ, né, Serviço de Assistência Jurídica, tá bom? E também as entidades que prestam essa assistência jurídica gratuita, né, por terem convênios firmados com a Defensoria Pública. Isso é muito comum de se ver, gente, lá nas faculdades de direito, né, por exemplo, em uma instituição universitária em que eu leciono também, sou responsável pelo NPJ. O que é o NPJ? A gente presta o serviço seguindo, às vezes, da própria Defensoria Pública. Por quê? Pessoas que são ali hipossuficientes naquela comunidade procuram ali a faculdade, que ali o professor irá, com orientação, aliás, os alunos, né, com orientação do professor, irão ali prestar aquele serviço de advocacia, consultoria para aquelas pessoas que procuram o núcleo. Perceba que a função é bem parecida com o que faz a Defensoria Pública, né? Pessoas economicamente hipossuficientes lá procuram, e o seu caso ali vai ser feito justamente pelos alunos, com a supervisão e orientação do professor advogado também, né? Então, esses núcleos de prática de faculdade, NPJs, né, SAJs, e também entidades que, porventura, fizeram um convênio com a Defensoria para atuar na advocacia gratuita para quem não tem dinheiro para isso, essas entidades também vão ter prazo em dobro, tá? Fechou? Então, vamos que vamos. E por fim, gente, a semelhança do que ocorre lá com os membros da Advocacia Pública, o defensor também, ele responde, ele pode ser civilmente responsabilizado, ou seja, ser condenado a indenizar, caso provoque algum dano decorrente de dolo, ou seja, agiu com a intenção de causar dano a alguém, ou fraude ali no âmbito do seu serviço, tá bom? Agora, a responsabilidade não só do defensor, mas de qualquer agente público, né, ela é regressiva. Como assim? De quem é a responsabilidade primária? Do Estado no sentido amplo, tá? Então, por exemplo, se eu sou um defensor público da União e eu dolosamente causei dano a alguém por meio do meu trabalho, quem vai ter que indenizar a pessoa é a União. A União vai lá, indeniza a pessoa, e aí depois, numa ação chamada ação de regresso, a União vai virar para mim e falar assim, meu amigo, a sua atuação aí sacana com dolo me fez ter que desembolsar uma indenização para esse cidadão. Agora você vai ter que compensar aqui os cofres públicos, tá? Então por isso que a ação, que a responsabilidade do defensor público, ela é regressiva. Primeiro quem responde é o Estado, é o órgão público. Depois cobra de mim. Mas lembrando, para que o Estado possa cobrar do defensor, é preciso que se comprove que o defensor agiu com dolo ou agiu de forma fraudulenta, ou tenha agido de forma fraudulenta no exercício das suas atribuições, tá bom? No exercício das suas funções. Do contrário, o defensor não vai ser responsabilizado. Ainda que uma conduta dele possa acabar gerando dano a alguém por alguma coisa, o Estado pode até ser condenado a indenizar a pessoa, mas o Estado não vai poder cobrar do defensor porque entende-se que ele não agiu ali de forma inadequada. Beleza? Justamente para dar maior liberdade também para o defensor público atuar da maneira como ele entende que melhor atenda ao interesse público, tá bom? Beleza? E se tá beleza mesmo, já sabe, né? O que a gente faz depois de passar o conteúdo? Resolver questões, né? Ótimo modo para a gente não somente revisar, mas fixar o conteúdo. E uma coisa também que é muito importante, né? Pegar raciocínios de prova e vendo como as bancas costumam cobrar ali o conteúdo para que você costume, já ficar no automático e, se Deus quiser, responder essas questões de forma correta, tá bom? Vamos lá aqui, vamos começar a responder algumas questões sobre esse conteúdo. Me acompanha aí, pessoal. Questão número 1. Sobre o prazo processual da Defensoria Pública, de acordo com o artigo 186 do CPC de 2015, é correto afirmar o quê? Vamos lá. Letra A. A Defensoria Pública gozará de prazo em dobro apenas para apresentar contestação e recursos. B. Em regra, a Defensoria Pública gozará de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais.
C. A Defensoria Pública gozará de prazo em quádruplo para contestar e em dobro para recorrer. C. A Defensoria Pública gozará de prazo em dobro somente quando atuar na defesa de incapazes. Ou letra E. A Defensoria Pública não possui prazos diferenciados em relação às demais partes. Meu povo, direto aqui, em qual que é a resposta correta nessa questão número 1? Primeiro, a gente já sabe que a Defensoria Pública tem sim prazos diferenciados, então a gente já elimina, por exemplo, a letra E. Agora, em algum momento a gente viu o prazo em quádruplo, 4 vezes mais ou 4 vezes maior o prazo? Não, então a gente já elimina, por exemplo, a letra C, tá? Agora olha aqui, a Defensoria Pública só vai ter prazo em dobro quando atuar em defesa de incapazes? A gente não viu nenhuma ressalva dessa natureza, então a gente elimina a letra D, tá? Agora, a gente viu que o prazo em dobro se aplica somente para contestação e recorrer? Não, o que diz a lei? A Defensoria Pública vai ter prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, tá? Então por isso a letra B. E essa regra aqui foi até interessante, por quê? Porque a gente sabe que o próprio CPC prevê que se houver um prazo específico, ou seja, um prazo próprio para a Defensoria Pública, aí esse prazo não será contado na forma dobrada. Por isso a alternativa B está perfeitamente correta, tá bom? Vamos lá, questão número 2. Nos termos do artigo 185 do CPC de 2015, a Defensoria Pública exercerá, dentre outras funções, letra A, apenas a defesa dos direitos individuais dos necessitados, em todos os graus de forma gratuita, mas não necessariamente integral. B, orientação jurídica e defesa dos direitos coletivos em geral, independentemente se a parte ser necessitada ou não. C, orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa dos direitos individuais e coletivos dos necessitados em todos os graus de forma gratuita e integral, né? Integral e gratuita. D. Somente a promoção dos direitos humanos e a defesa dos direitos coletivos dos necessitados em todos os graus de forma integral e gratuita. Letra E. Apenas orientação jurídica dos necessitados em todos os graus de forma integral e gratuita, cabendo a outros órgãos a defesa judicial. Meu povo, qual que é a correta aqui? Tá fácil, né? Primeiro, toma cuidado com aquelas alternativas que eu digo para vocês, né, que tem aquelas expressões totalizantes, né? Uma expressão minha, né, que serve só para se referir a esses apenas, somente, nunca, em qualquer ocasião. Só da gente ver esses apenas e somente aí, a gente já pode eliminar essas alternativas, tá? Porque elas mencionam uma das várias atribuições da Defensoria Pública, tá bom? Agora, a letra B tem um erro também que não dá para passar. A Defensoria Pública atende as pessoas sendo necessitadas ou não? Claro que não, gente. Quem tem condição de contratar um advogado, procura um advogado particular. Então, por isso também a gente já elimina a letra B. Então, o que nos sobra aqui? A letra C, não é? Cabe à Defensoria Pública orientação jurídica, perfeito. Promoção dos direitos humanos, correto. Defesa dos direitos individuais e coletivos, maravilhoso. De quem? Dos necessitados. Não de todo mundo. Olha aqui, em todos os graus, o que significa? Atua na primeira instância, na segunda, nos tribunais superiores, no próprio Supremo, então não tem limitação de grau, de instância, né? De forma integral, todos os atos a Defensoria Pública pode praticar, tá? Não tem restrição. E por fim, é gratuita, ninguém paga um centavo para que o defensor público o represente, tá bom? 3. De acordo com o parágrafo 1º do artigo 183 do CPC de 2015, o prazo em dobro conferido à Defensoria Pública, letra A, tem início com a publicação da decisão no Diário Oficial em nome da Defensoria Pública? B. Tem início automaticamente com a juntada do mandado de intimação aos autos? C. Tem início com a intimação pessoal do defensor público nos termos do artigo 183, parágrafo 1º? D. Tem início com a ciência informal do defensor público, independentemente de intimação formal? Ou E. Tem início com a intimação pessoal da parte assistida, ainda que o defensor não seja intimado? E aí, gente? Qual que é a correta aqui? A letra C, não é? A Defensoria Pública, como a gente mencionou, assim como ocorre com a Advocacia Pública, tem direito à intimação pessoal. Então, por exemplo, não é de publicação no Diário Oficial, não é de juntada de mandado cumprido, né? Não se manda o oficial de justiça lá, por exemplo, a intimá-lo. Tem direito à intimação pessoal, uma remessa direta por meio eletrônico, ou quando os autos ainda eram físicos, né? Um verdadeiro caderninho processual, mandaria-se literalmente aqueles autos ali para a Defensoria Pública, que os recebia, tá bom? Mas o fato é, tem direito à intimação pessoal para a prática de algum ato, tá bom? Assim como ocorre com a Advocacia Pública de um modo geral. 4. Nos termos da Constituição Federal, em relação à organização das defensorias públicas, é correto afirmar o quê? Vamos ver aqui. Letra A.
As defensorias públicas são asseguradas autonomia apenas administrativa, cabendo ao executivo a iniciativa exclusiva de sua proposta orçamentária. Foi isso que a gente viu, gente? Não, né? Tem autonomia administrativa, mas tem funcional e financeira. Então, quem tem a iniciativa da proposta orçamentária? A própria Defensoria Pública. B. As defensorias públicas não é assegurada qualquer autonomia, subordinando-se integralmente ao Ministério da Justiça. Completamente errado. A gente viu que tem autonomia funcional, administrativa e financeira, tá? C. As defensorias públicas são asseguradas autonomia funcional, administrativa e iniciativa de sua proposta orçamentária, dentro dos limites estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Isso aqui tá o quê? Perfeito. Foi o que a gente acabou de falar, tá? E a letra D, as defensorias públicas é assegurada apenas autonomia funcional, sem qualquer autonomia administrativa ou orçamentária? Errado. Ou letra E, as defensorias públicas é vedado possuir iniciativa de proposta orçamentária, por se tratar de função essencial à justiça. Completamente errado, tá? O próprio Ministério Público, por exemplo, tem autonomia e, sim, uma função essencial à justiça também. Por isso, errado aqui, letra C de casa é a correta, fechou? Vamos para 5. Como regra geral, o Código de Processo Civil assegura a contagem do prazo em dobro para as manifestações processuais dos seguintes órgãos, exceto. Olha que interessante. A. Defensoria Pública. B. Fundações de Direito Público. C. Autarquias. D. Conselho da Ordem dos Advogados do Brasil. Ou E. Ministério Público. Questãozinha interessante, hein? Quem não tem direito a prazo em dobro para se manifestar no processo? É o Conselho da Ordem dos Advogados do Brasil, tá? Não tem. Quem vai ter esse benefício? Defensoria Pública, fundações de direito público, as autarquias, né, que tem personagem jurídica de direito público, né? Exemplo clássico de autarquia, o INSS, né? E claro, né, o próprio Ministério Público. O Conselho da Ordem dos Advogados do Brasil não tem esse benefício de prazo em dobro, não. Tá bom? 6. À luz do artigo 187 do CPC de 2015, o membro da Defensoria Pública, letra A, será civilmente responsável, objetivamente, independentemente de dolo ou culpa, por todo e qualquer dano causado no exercício de suas funções. B. Será civilmente responsável apenas quando agir com culpa grave no exercício de suas funções. C. Será civil e regressivamente responsável quando agir com dolo ou fraude no exercício de suas funções. D. Não poderá ser responsabilizado civilmente por atos praticados no exercício de suas funções, em razão da imunidade funcional absoluta. Ou letra E, será responsável criminalmente, mas jamais civilmente, pelos atos dolosos praticados no exercício de suas funções. Gente, como é que funciona a dinâmica aqui da responsabilização do defensor público? Ele vai ser responsabilizado, gente, primeiro, civilmente, né, claro, então a gente já elimina, por exemplo, a letra E, e a letra D, por exemplo, né, diz que nunca será responsabilizado, ou seja, pode ser condenado a indenizar, que é a essência da responsabilidade civil, né? Quando ele agir o quê? Quando ele agir com dolo ou fraude no exercício das suas funções, que é o que diz a letra C, que é o nosso gabarito, tá? Então, não se exige ali apenas a culpa grave, né, ou aqui, ó, e nem responde objetivamente. Sabe o que significa responder objetivamente? Que você vai ser obrigado a indenizar alguém se causar um dano, mesmo que não tenha agido com dolo ou com culpa, tá? E o CPC diz que o defensor só responde se agir com dolo ou fraude, tá bom? Questão número 7. Nos termos do parágrafo 2º do artigo 186 do CPC de 2015, a requerimento da Defensoria Pública, o juiz determinará sempre a intimação pessoal do defensor público, ainda que o ato dependa apenas de providência do juízo. Como assim? Se depende apenas de providência do juízo, não do defensor, por que ele vai ser intimado para isso? Então essa letra A está errada. B. O juiz determinará a intimação da parte patrocinada quando o ato processual depender de providência ou informação que somente por ela possa ser realizada ou prestada. Gente, isso aqui está correto, né? O que é isso aqui? Pensa bem. A Defensoria Pública, gente, ela atende muita gente. Então, normalmente, é possível que a Defensoria Pública, por exemplo, não tenha ali, né, o contato constante ou atualizado ali do seu assistido, né? Como normalmente é o que ocorre com advogados particulares. Mantém ali os contatos, os cadastros atualizados ali com os seus clientes, né? Que mantêm um contato mais constante. Então, se, por exemplo, no curso do processo for necessário que a parte faça algo, por exemplo, pague algum valor ou faça alguma coisa que cabe somente a ela, o defensor pode pedir que o juiz o intime pessoalmente a parte, tá? Para que ela cumpra essa questão, tá bom? Olha aqui a letra C. O juiz vai determinar a intimação pessoal do membro do MP quando o ato depender de prova pericial? Não, exatamente.
D, o juiz determinará apenas a intimação por edital da parte patrocinada pela Defensoria Pública? Não, a gente viu que vai ter direito à intimação pessoal. Ou é, o juiz determinará a intimação pessoal da parte patrocinada em qualquer hipótese, independentemente da natureza do ato processual? Não, só se for um ato que dependa ali da parte. 8. Em ação de responsabilidade civil, o réu foi devidamente citado e, considerando que no local não havia Defensoria Pública instalada, buscou o escritório de prática jurídica de faculdade de direito reconhecido na forma da lei para realizar sua defesa. Nesse caso, de acordo com o Código de Processo Civil, o prazo para a realização da sua defesa será, letra A, simples, pois somente é concedido o prazo superior se houver convênio firmado com a Defensoria Pública. B, em quádruplo, a semelhança do que é conferido às defensorias públicas. C, simples, pois não há equiparação legal às defensorias públicas. D, em dobro, a semelhança do que é conferido às defensorias públicas, ou é em quádruplo, somente no caso de contestação, não se aplicando às demais manifestações processuais. Primeiro, tem prazo em quádruplo? Não. Então a gente já tira aqui, por exemplo, né, a letra E e a letra B, tá? O prazo é simples? Não. Então a gente já escolhe a letra A e a letra C. Escritórios de prática jurídica de faculdade têm prazo em dobro, assim como é o que ocorre com a Defensoria Pública, tá bom? 9. Em relação ao direito processual civil, vamos julgar o item. Pelo princípio da unidade, a Defensoria Pública é uma só instituição, ainda que existem vários órgãos, comarcas e cargos. Perfeito. Isso aqui está correto, não é mesmo? Como a gente viu. E, última proposição para a gente analisar. De acordo com o princípio da independência funcional, o defensor público, no exercício da independência funcional, o defensor público, no exercício de suas atribuições, possui subordinação técnica e hierárquica quanto ao conteúdo do ato jurídico a ser praticado. Isso aqui está errado. Pelo princípio da independência funcional, ele não está subordinado. O defensor público pode adotar estratégia, pode adotar o conteúdo do ato ali a ser praticado da forma que ele entenda que seja mais conveniente ao interesse público, tá bom? Conferiu o gabarito? Então, meus caros, era isso que nós tínhamos para tratar nessa aula de hoje. Muito obrigado pela sua companhia e a gente se vê aí na próxima aula. Uma super aula que eu sei que você está acompanhando. É isso, a nossa tribo te entrega sempre aulas gratuitas para você. Todos os dias, nos 3 turnos, você tem aula para vários concursos públicos. Eu quero que você continue aproveitando essa aula, porque realmente ela foi feita para você. E olha, não esqueça, nós temos a assinatura completa e limitada 2.0, onde você tem acesso a essa aula desse professor e, claro, a qualquer professor da nossa plataforma. Lá dentro, você tem acesso a mentorias comigo, onde eu te ensino a estudar para concurso e todos os professores te acompanham durante o teu percurso de preparação, além de várias videoaulas de todos os concursos públicos, PDFs com tabelas, imagens e gráficos, guias rápidos de consulta, flashcards, simulados, subindo todo domingo na sua plataforma. Você precisa ser acompanhado na condução da sua preparação para você subir o nível. E é por isso que eu estou te convidando para a mais incrível plataforma em formato de assinatura do Brasil para sua preparação. Não perca tempo! Se esse vídeo está aparecendo para você, é porque você realmente precisa dar um passo significativo para a sua mudança de vida. Assine agora a assinatura ilimitada 2.0 da Tribo e saia na frente da concorrência. Vem pra Tribo!